Madeira molhada não queima. A frase estava rabiscada num pedaço de papel amarrotado que Ingrid segurava entre os dedos calejados. O carvão duvidoso do lápis escurecia as linhas no papel, e ali, no traço irregular da letra, havia mais do que um princípio prático, havia um juramento. Ela ficou de pé sobre o sol de fim de tarde, a casa ao fundo, e desenhou com o polegar uma linha que circundava a fachada, um telhado baixo que abraçava a varanda, transformando aquele espaço em um abrigo para a lenha. Maple, o cão, descansava aos seus pés, a língua de fora, os olhos atentos a cada arranhão do lápis. Do outro lado do caminho, os vizinhos pararam para olhar, e logo as vozes começaram, primeiro casuais, depois em gargalhadas abafadas que atravessavam a distância. Eles riram quando Ingrid desenhou a ideia. Riram porque era estranho. Uma mulher sozinha, viúva, decidida a cercar a casa com um depósito de madeira. Riram porque no vale as tradições vinham primeiro que a curiosidade. Mas Ingrid não desenhava para aplausos. Debaixo de sua mão havia algo muito mais simples e implacável, uma memória que a puxava como vento frio numa noite sem fogo. Era num dia de inverno, anos antes, que seu marido Eric saíra ao galpão para buscar um fardo de lenha e não voltara. A tempestade pegou-o de surpresa, ou talvez tivesse sido a rotina, aquela confiança de quem conhecia o lugar e achava que podia domar o tempo. Eric tropeçou, escorregou por entre a neve que virava duro como pedra e não encontrou o calor de volta. Ingrid lembrava do seu silêncio ao entender que a culpa e a sorte se confundiam. Lembrava da sensação de que a casa, apesar de paredes e janelas, falhara em oferecer um último gesto de defesa. Foi essa falha que a fez prometer: nunca mais. Ela não falou muito sobre aquilo. Havia um respeito entre as pessoas do vale quanto ao que se perde em silêncio. Ingrid preferia trabalhar. O trabalho era linguagem e oração ao mesmo tempo. A madeira era onde ela traduzia sua promessa em ação. Por isso, naquela tarde de verão, diante do riso dos vizinhos, ela continuou a traçar linhas no papel e a imaginar como o telhado sobre a varanda poderia manter seco o que era combustível para o inverno: a lenha. Se essa história está falando com você, fica comigo. Curta e se inscreva para ouvir como o ridículo às vezes apenas guarda uma solução. No começo veio o plano, depois o esforço. Ingrid comprou tábuas, tiras de sarrafos e fez contas simples. Resolveu por 12 postes cravados em pedras para sustentar a estrutura, 60 ripas dispostas como vigas menores para segurar as telhas, e um espaço amplo o suficiente para acomodar cerca de 15 cordas de lenha, bastante para atravessar um inverno duro e ainda sobrar para ajudar quem precisasse. Dizia às mulheres que vinham entregar pãezinhos: não é luxo, é seguro. E elas murmuravam de volta, meio convencidas, meio divertidas. Construir significava aprender de novo, depois da perda. Significava aprender, a cortar, a pregar. Ingrid passou o verão com as mãos abertas ao sol, marcando cada corte, limpando lascas como polegar, sentindo o cheiro da madeira recém-cortada subir pesado como um aroma de promessa. Maple era sua colega constante. Quando Ingrid recuava para medir o ângulo do telhado, o cão a seguia em círculos. Quando ela errava um corte, Maple abanava a cauda como se dissesse que nada estava perdido. Os instrumentos eram simples: uma serra de arco para cortar pranchas, um formão para ajustar encaixes, um martelo que vinha de família e que agora batia com firmeza nas pregas. Ingrid aprendeu a ouvir a madeira. Uma tora seca cantava quando a lâmina passava. Um painel jovem chiava, resistia, implorava por um segundo corte. Ela aprendeu a posicionar as vigas num ângulo que deixava a água correr e não entrar, a colocar telhas sobre sarrafos com espaço suficiente para a ventilação, não por teorias difíceis, mas porque sabia que lenha que respira seca melhor. A vila observava. Algumas mulheres traziam alimentos e comentários. "Por que cercar assim a casa? Vai virar celeiro de passarinho", disse uma das cunhadas de Thomas Dá, rindo com a língua de fora. Outros murmuravam com ceticismo. "Mulher devia cuidar da casa por dentro", ouviam-se, devolvendo um riso quase automático. Entre as risadas, havia também olhares que demoravam demais nos detalhes. A maneira como Ingrid fazia as ligações das ripas nas vigas, o cuidado com que batia cada prego. Era óbvio que ela sabia fazer diferente. Era óbvio que ela não fazia por vaidade. Henrique Olsen foi um dos poucos que não riu. Ele morava a 2 casas de distância. Um homem que conhecia o trabalho com madeira desde menino. Vinha de vez em quando com ferramentas,
uma maçaneta que precisava de ajuste, um pedaço de corda, ou apenas a presença de quem sabe observar. Posso ajudar com os postes, disse ele num dia de sol, mais observador do que oferecedor. Ingrid aceitou a ajuda com uma calma que não era aceitação de caridade, mas reconhecimento do bom uso do tempo. Trabalhar com Henrik foi tranquilo. Havia um ritmo entre os dois, um compasso feito de cortes e encaixes. Quando ele puxava um poste para acertar a profundidade, ela segurava a régua, os olhos firmes no traço. Quando ele criticava um ângulo, sua crítica vinha como instrução, e não como juízo. Vai ficar alto demais, falou ele, erguendo uma régua enferrujada. Não, precisa de espaço para a ventilação, respondeu ela, sem se desviar. E para o homem que carrega a lenha. E havia dias em que a vila parava cedo porque o calor tornava o trabalho pesado demais. Ingrid sentava no batente da porta, pano de prato jogado no ombro, e olhava para o esboço do depósito preso no varal. As crianças passavam correndo, tiravam o chapéu e gritavam: Ingrid vai ser famosa! E a risada tornava-se menos zombeteira, mais curiosa. O trabalho trouxe dúvidas também. Numa manhã, quando a chuva ainda cheirava ferro no horizonte, uma corda se rompeu e uma pilha de ripas tombou sobre a grama. Ingrid observou o desastre com olhos semicerrados e, por um momento, o silêncio do campo pareceu uma reprovação. Ela mudou o jeito de empilhar, ajustou as cunhas, fixou os sarrafos com pregos a mais, reforçou com tirantes de ferro que havia herdado do galpão de Erik. Não era apenas teimosia, era aprendizagem aplicada. Cada erro era uma lição que se acomodava no desenho do papel. As horas de construção criaram cenas pequenas e ricas. A farinha que caía de um saco deixado no batente enquanto as ripas eram serradas, a sombra de maple projetando-se longa na grama, o ranger do martelo no prego que entrava firme na madeira. E ao anoitecer, quando o corpo doía e a pele cheirava a madeira, Ingrid sentava à mesa com um bloco de notas. Ali, em letras apertadas, escrevia instruções breves. 12 postes, enterrados 80 centímetros em pedras. 60 ripas, espaçamento 20 centímetros. 15 cordas, reservar para vizinhos. Havia um cuidado metódico que escondia um afeto prático. Aquilo não era mera construção. Era um pacto para que ninguém mais precisasse atravessar uma tempestade sem lenha. As notícias das obras correram pelo vale como faíscas secas. A partir do 3º mês, alguns vizinhos deixaram de rir abertamente e começaram a cochichar. Ela realmente vai fazer, murmuravam em mesa de costura. Outros vinham inspecionar discretamente, as mãos cruzadas por trás, um pé apoiado no batente. Mrs. Gunnarsson, que morava na estrada principal e era conhecida por sua língua afiada, aproximou-se um dia com um olhar que não cabia em gozação. Você está acumulando muita lenha, disse ela, sem cerimônia. Prefiro estar pronta, respondeu Ingrid, do que ficar com frio. Mrs. Gunnarsson franziu a boca, mas não riu. Havia entre elas uma história antiga de respeito mútuo, e a mulher sabia reconhecer um trabalho bem feito quando via um. E à medida que a estrutura tomava forma, havia quem se aproximasse para testar por conta própria. Um jovem ajudante puxou uma viga, colocou a mão debaixo do telhado recém-fixado e ficou surpreso por estar seco mesmo depois de uma chuva fina. Pequenas certezas começaram a se espalhar. No outono, quando as folhas já se abriam em tons rápidos de ferrugem, as pilhas sob o novo telhado ficaram visíveis. Fileiras ordenadas, camadas cuidadosamente dispostas, cada corda de lenha empilhada de tal forma que o ar pudesse circular livremente. Os vizinhos passavam em suas carroças e diminuíam a velocidade para olhar. Não era apenas a utilidade que chamava a atenção. Era a ordem, a precisão, a clareza do gesto. Havia algo quase reconfortante em ver a madeira seca alinhada como se dissesse que o inverno ali não seria surpresa. Hendrik apareceu com um pedaço de pão e um olhar mais suave do que antes. Você acertou, disse ele, apoiando-se numa das pilhas, a mão no casaco velho. Eu pensei que fosse desperdício, mas não. Você não foi o único, respondeu Ingrid com um meio sorriso, mas uma pilha seca pesa menos na alma. Houve também pequenas rivalidades, como sempre acontece em comunidades pequenas. Thomas Dá comentou, meio sério, meio em tom de brincadeira. Se você espalhar lenha assim, a gente vai ficar sem assunto. Ingrid apenas respondeu com um aceno. Enquanto isso, a prática de arrumar lenha sobre o telhado começou a despertar ideias. Uma das vizinhas, Marta Dá, perguntou se poderia usar a técnica para secar folhas para o gado.
outra sugeriu um pequeno abrigo para ferramentas. As conversas que antes geravam risos, agora confundiam elogios e pedidos de instrutores. Ingrid, que nunca quis glória, passava adiante esquemas em seu caderno. Desenhos simples das vigas, medidas grosseiras, instruções como deixe espaço para ventilação, não aperte demais as ripas. Ela marcava as páginas com dedos manchados de carvão e as deixava à mesa para quem quisesse copiar. Ainda assim, nem todos mudaram de opinião. Alguns, firmes em tradições, mantiveram os comentários. Ela poderia ter comprado indicativos no mercado, murmurava um senhor que gostava de sentar na praça. Era fácil ser cético quando não se sentia a fome do frio ou a urgência de uma promessa quebrada. Mas as cidades não determinavam o inverno. O inverno vinha com sua própria lógica. No meio do outono, Ingrid teve um momento de silêncio que parecia pendurado no tempo. Era um daqueles entardeceres curtos, quando o sol se esconde atrás da serra cedo, e a vila se encolhia como se preparasse para uma conversa íntima. Ela sentou à mesa, Maple deitado aos seus pés como uma sombra leal, e abriu o caderno. Folheou até achar uma página onde havia desenhado, num canto, uma pequena casa com um telhado que circundava a varanda e uma legenda: madeira molhada não queima. Escreveu a frase outra vez, com a ponta do lápis mais leve, como quem reafirma um voto. Naquela noite os ventos mudaram. Não havia neve ainda, mas o ar trouxe um cheiro de gelo. As nuvens se alinharam no norte como uma promessa, e o vale, que antes se movia tranquilo entre tarefas do dia, inclinou a cabeça. Ingrid notou os riachos cantar mais alto, ouviu as galinhas arrulharem com pressa. Era uma sensação que ela aprendera a interpretar. Sinais, antes imperceptíveis, agora somavam-se numa partitura que anunciava algo maior. Ela olhou para as pilhas sobre o novo telhado e, por um instante, imaginou muitas portas batendo, muitas carruagens paradas, muitas mãos pedindo ajuda. Os vizinhos começaram a tomar precauções. As mulheres que faziam conservas secaram as panelas, reforçaram janelas com cortinas duplas. Alguns homens partiram em viagens curtas para estocar comida e consertar telhados. Mr. Gunnerson, que tinha sempre um temperamento reservado, ficou na varanda fumando, olhando para a linha do horizonte, e não disse palavra. A mudança no ar parecia uma contagem regressiva. Ingrid continuou a trabalhar, mas suas tarefas mudaram de ritmo. Não era mais apenas construir. Era preparar, verificar, dobrar o cuidado. Mapas de cenários haviam sido feitos em sua cabeça. O telhado protegia a lenha, mas e se a ventania soprasse o vento horizontalmente? Ela acrescentou ripas extras nas extremidades, fechos mais firmes, travessas de madeira nos cantos. Era um trabalho feito de prudência, não de medo. Ao mesmo tempo, em seu peito, havia uma sombra que lembrava a noite em que Eric não voltou. O medo antigo, fino como vidro, às vezes feria com lembranças de passos solitários na neve. Ela não permitia que o medo comandasse, mas não negava sua presença. O medo servia de combustível. As últimas semanas antes do inverno foram uma mistura de ritual e prática. Ingrid ensinava quem perguntava como empilhar para que o ar circulasse, como cobrir sem vedar demais, como tirar lenha sem entortar as pilhas. Henrique ajudava com ajustes finos, Maple escolhia o melhor canto para descansar e observava as pessoas passando. Uma tarde, quando o sol oblíquo pintava as ripas de âmbar, Mrs. Gunnerson veio com uma cesta e, pela primeira vez, não fez uma observação cortante. Trouxe biscoitos, disse ela, sentando-se na beirada da varanda. E... obrigada. Agradeço, respondeu Ingrid. Vai sobrar para o resto. Mrs. Gunnerson tocou a madeira com a ponta dos dedos, como se sentisse a secura no pólen da casca. Trabalho bem feito, disse, simples. Não é para qualquer um. Houve também pequenos gestos de desconcerto entre aqueles que ainda duvidavam. Um rapaz chamado Lars, que sempre zombava, apareceu um dia com o sapato encharcado e a voz baixa. Minhas cordas de lenha ficaram um breu. Você poderia me mostrar como secar? O tom não tinha riso. Ingrid olhou para ele, viu os olhos que pareciam pedir algo mais do que uma aula. Venha ao fim da tarde, disse ela, e anotou no caderno um pequeno desenho para que ele não chegasse despreparado. Enquanto isso, ela mantinha o hábito de fazer uma lista para emergências, não por superstição, mas por lógica. Nomes dos vizinhos em ordem de vulnerabilidade, idosos, famílias com crianças, uma rota de distribuição rápida de lenha e um local designado para guardar ferramentas de empréstimo. Tudo aquilo era organização e afeto, uma forma de dizer ao vento que ali havia gente que se preparara. As semanas finais do outono trouxeram vento e, numa manhã, uma chuva fina que parecia testar a resistência das coisas.
Ingrid observou enquanto a chuva pingava na beira do telhado e escorregava, sem tocar a pilha seca. Ao mesmo tempo, soube de situações onde o groupão do vizinho tinha vazamentos e a lenha lá dentro apodrecia, encharcada e inútil. A notícia correu rápida. Alguns vizinhos no outro lado do vale tinham perdido grandes quantidades de carne salgada e lenha, porque seus abrigos não permitiam a circulação que a secagem exige. Foi o primeiro sinal palpável de que o que Ingrid fizera não era apenas capricho. Na missa do domingo seguinte, o rumor passou de boca em boca. Alguns ainda zombavam, afinal o humor era parte da alma da vila, mas outros falavam com uma reverência distinta. Viu-se um brilho novo nos olhos de alguns quando mencionavam a pilha coberta na casa de Ingrid. O respeito cresceu, não virando adulação, mas transformando o tom das conversas. E assim, o depósito foi completado. A estrutura circundando a casa parecia um casulo que prometia calor. 12 postes marcavam sua firmeza, 60 ripas amorteciam e sustentavam, 15 cordas de lenha esperavam secas, enfileiradas como soldados prontos. Havia um sentimento de missão cumprida, sim, mas também a consciência de que a verdadeira prova ainda estava por vir. Numa noite clara, antes do que todos no vale sabiam ser a chegada do verdadeiro inverno, Ingrid caminhou até a beira do depósito e tocou a madeira com as palmas, sentindo a textura fria sobre as unhas. Maple encostou a cabeça em sua perna e ela sorriu. Um sorriso pequeno, contido. Em sua mente, o caderno abria-se numa página onde, em letras firmes, estava escrita outra vez a frase que a guiara desde o começo. Madeira molhada não queima. Ela fechou o caderno e guardou o lápis no bolso. Por trás das colinas, o horizonte estava limpo e nuvens pesadas começavam a formar uma linha escura. As pessoas se moviam como se fizessem as últimas escolhas antes de um salto. Ingrid respirou fundo e, sem alarde, percorreu as pilhas, arrumando uma corda que sobressaía demais. Seu gesto era rotineiro, mas havia nele a consciência de que na próxima estação, ela e sua comunidade seriam julgadas não por risos, mas por calor nas lareiras. E então, enquanto a primeira rajada de vento frio passava sobre o vale, carregando consigo um aviso de mudança, Ingrid olhou para o norte e sentiu o pulso do tempo acelerar. O depósito a seu redor brilhava com a madeira alinhada, silenciosa e pronta. Do outro lado do caminho, alguém parou, olhou e, sem saber ainda o quanto, não riu. Do outro lado do caminho, alguém parou, olhou e, pela primeira vez desde que tudo começara, deixou o riso morrer no ar. As nuvens já vinham baixas e o vento trouxe um gosto de metal na boca. O vale entrou numa expectativa dura, quase elétrica. As pessoas fecharam janelas, prenderam portões, amarraram cortinas. O que vinha não era apenas frio, vinha com fúria. Na primeira noite que a neve realmente começou, foi como se o mundo inteiro resolvesse girar mais devagar. Primeiro, uma nevasca fina, que salpicava as lâmpadas da rua, depois rajadas que empurravam cortinas, levantavam poeira dos caminhos e faziam rangidos nos galhos das árvores. Ao terceiro dia a paisagem se transformou. Tudo era branco, como se alguém tivesse passado um pano imenso por cima do vale. O vento soprava em listras e a visibilidade encolheu até o ponto em que passos soavam mais alto do que vozes. Ingrid acordou antes do amanhecer, como vinha fazendo havia semanas, mas agora era para vigiar. A primeira medida foi verificar as pilhas, caminhar 3 passos até o depósito, abrir a lateral protegida pelo telhado e sentir com a mão a secura da primeira corda. Sempre seco, sempre pronto. Aquela simples proximidade com a lenha era, naquele momento, uma diferença entre acender fogo rápido ou perder horas na luta. Os vizinhos, nem todos, sofreram a fúria do inverno mais do que se esperava. Havia galpões com telhados furados, lugares onde a chuva de outono havia entrado e a lenha apodrecera. Havia pilhas cobertas de lonas que seguravam a umidade embaixo, transformando o combustível em peso encharcado que fumegava ao queimar. Houve caminhos bloqueados por neve que se amontoava em ondas perigosas, fazendo carros e carroças engolirem suas rodas. O primeiro pedido de ajuda veio de uma voz gélida pela rua. "Ingrid!" clamou uma mulher correndo até a varanda dela, o chale preso. "Minha filha, ela não consegue acender. A lenha do galpão está toda molhada. Pode emprestar, por favor?" Ingrid pegou o machado do banco, envolveu as mãos em couro e arrebatou a primeira corda. Não hesitou. Sabia que na alvorada de tormenta, dúvidas demoravam vidas.
Maple saiu à frente, farejando a neve que já começava a bater como areia. As 3 passadas desde a porta até o depósito foram a distância que salvou aquele dia. A madeira saiu seca, cantando um som de promessa quando tocou o ar gelado. Ao chegar na casa, a mulher chorava de alívio mais do que de frio. Não sei como agradecer, disse ela, apertando uma das tábuas que Ingrid deixou. Minha mãe estava ficando sem forças. Guarde para agora, respondeu Ingrid, sem poesia, apenas utilidade. Se precisar de mais, diga. As horas seguintes foram um desfile de pequenos milagres práticos. As portas bateram em sequência. Lars apareceu encharcado, andando como se cada passo pesasse uma eternidade. Tomás Dá apareceu com o casaco invertido, o rosto vermelho. Mrs. Gunnarsson, sempre de tática reservada, saiu enrolada em uma manta que parecia menor do que a necessidade. Todos pediram, e Ingrid deu. Mas dar não era só entregar pedaços de madeira. Havia um método que ela dirigia com a mesma calma que servia para medir um ângulo de viga. Distribuir por ordem, economizar os pedaços maiores para as noites mais frias, quebrar toras em lascas para acender mais rápido, orientar para não sufocar o fogo com toras molhadas. Quanto mais a tempestade rugia, mais seu mapa mental fazia sentido. Numa semana em que o inverno resolveu testar as coisas, sua organização foi a diferença entre uma lareira acesa e uma sala gelada. Henrik esteve ali, sempre pronto. Ao ver a neve atravessando as ruas como se cortasse tecidos brancos, ele bateu na porta de Ingrid com uma pá e um semblante que já não tinha o ceticismo anterior. Trabalhar naquela fortina com ele aproximou-os. Enquanto carregavam cordas, trocavam frases curtas que enchiam o espaço do trabalho com algo que não precisava ser dito em voz alta. Ele segurava a outra ponta dos fechos, puxava as travessas, ia à frente limpando trilhas. Em momentos sem que ninguém os visse, o calor entre ambos vinha sem dramatização. Era o calor de quem se torna companheiro por escolha. — Está tudo bem? Perguntou ele uma vez, durante uma pausa, a fumaça subindo rente ao rosto. — Está, respondeu ela, porque estamos fazendo o que precisa ser feito. As noites durante a tempestade tinham um compasso particular. Grotas de vento batiam em cantos mal vedados e as chaminés cuspiam fumaça como se respirassem com esforço. As lareiras que haviam conseguido acender brilhavam com uma qualidade quase religiosa. Porto a porto, casa a casa, pessoas que buscavam calor encontravam, até certo ponto, abrigo. Mais do que calor físico, havia alívio, aquilo de não precisar pensar no pior a cada vez que a neve amontoava. Em uma madrugada, quando a neve parecia querer sufocar o silêncio, veio a notícia que fez o coração de Ingrid apertar. Nas trilhas ao lado do rio, um transporte de feno e mantimentos havia sido bloqueado por um deslizamento e 2 famílias ficaram isoladas em sua casinha perto da antiga ponte. A ponte, velha, corria risco de ceder com o peso. Sem demora, Ingrid e Henrik, acompanhados por alguns rapazes, decidiram abrir uma rota. Não foram muitas as pessoas que se dispuseram no meio da nevasca. O vento arrancava as palavras da boca e fazia com que qualquer movimento parecesse contra uma força invisível. Eles cavaram, rasparam, ergueram braços para tirar carretas pequenas de neve. Foi um esforço que acabou virando uma alteração comunitária. Meninos com lâminas improvisadas, mulheres que traziam chocolate quente em garrafas de metal, Maple correndo entre as pernas. Ao chegar à casinha isolada, viram crianças com os olhos grandes e mãos tremendo. Um menino segurava o irmão menor com força. A mãe mal respirava de frio. Ao entregar a lenha, Ingrid percebeu algo que consolidou sua decisão. Uma almofada amassada, um cobertor gasto e o olhar tranquilo de quem confia que mesmo no pior, haverá quem estenda o que tem. Obrigada, disse a mãe, com voz que era ponto e vírgula entre lágrimas. Eu não sei o que teria feito. Está quente agora, murmurou Ingrid, com uma frase simples que cobriu mais do que frio. Quando as primeiras horas passaram, a tempestade mostrou seu rosto ainda mais feroz. Em determinado momento, a vizinhança ouviu um grito, originário da fazenda de Thomas Dá. O estábulo havia cedido numa lateral e algumas pilhas de feno e madeira ficaram expostas ao vento. Um cavalo arremeteu assustado enquanto Thomas lutava para segurar a porta. Sem pensar em orgulho, Ingrid correu. Entraram todos, homens, mulheres, crianças, para empilhar o que podiam em locais secos, arrastando o que estava molhado para a proteção do telhado de Ingrid quando o espaço permitiu. O gesto foi simbólico e prático. A casa que lhes parecia excêntrica transformou-se em porto. Na manhã seguinte, quando a neve ficou mais calma e o vento amainou, algo mais profundo aconteceu.
Mrs. Gunnarsson bateu 3 vezes na porta de Ingrid, e quando a viu abrir, deixou escapar não um elogio, mas um reconhecimento simples e direto. Você salvou minha vida, disse ela com uma voz que não caberia antes naquelas palavras. Se não fosse sua lenha, eu teria passado muitas noites sem aquecer a cama da Anne. Ingrid não respondeu com palavras grandiosas. Aproximou as mãos, tocou a manga da senhora e com um aceno pequeno disse: então, fique aquecida. As transformações foram rápidas, mas não abruptas. Os que riram primeiro calaram diante da necessidade. Alguns mantiveram reservas, como faziam com qualquer novidade. Outros que haviam assistido sem dar as mãos apareceram agora com matrizes de madeira para copiar o traço do telhado. Marta Dá trouxe planos improvisados e pediu que Ingrid escrevesse instruções no caderno. Lars, um dos zombeteiros mais notórios, passou a aparecer com um saco de parafusos, perguntando onde poderia comprar ripas como as dela. A mudança veio a gota-gotas de vergonha e depois de curiosidade, misturada com respeito. Ao terminar o inverno, o vale não era mais o mesmo. As conversas mudaram de tom. As casas que não tinham conseguido secar lenha investiram tempo em replicar o modelo. As pessoas que antes afirmavam que nada mudaria, agora penduravam cadernos com medidas na parede. Histórias pequenas surgiram, como a de um velho que confessou à roda do fogo que naquele inverno nunca havia sentido tanto calor na vida. Outra história contava de uma menina que, pelo fato de conseguir acender a lareira rápido, salvou um ganso pequeno que estava perto de congelar. Para Ingrid, as marcas do inverno ficaram inscritas não só nas tábuas do depósito, mas no corpo. Eras de cansaço envergavam ombros e as mãos tinham cicatrizes novas. Nos dias posteriores ao auge da tempestade, quando as casas foram secas, consertadas e reabertas à normalidade, Ingrid passou a abrir a porta de sua casa para visitas menos urgentes. Pessoas vinham apenas para ver o caderno, para olhar os esboços. Ela, que preferia trabalhar a falar, passou a ensinar com uma paciência que não levava lugar em discurso. A generosidade tornou-se rotina. Ela anotou melhorias, travas melhores nas pontas do telhado, um pequeno vão para escoamento, uma rampa de acesso para sacar lenha mais facilmente. Henrik esteve sempre ao lado. A colaboração daqueles meses forjou algo que não precisava de declarações, mas haviam momentos pequenos que diziam tudo. Ele trazendo um cobertor para ela numa noite fria, ela aceitando um pedaço de pão sem cerimônia, ele ajeitando uma viga enquanto murmurava piadas que só serviam para quebrar a tensão. Quando, meses depois, no verão que se seguiu, ele pediu a mão dela, foi com um gesto que lembrava as primeiras ajudas, sem Fietrix, com uma simplicidade feita de presença. Eles casaram numa tarde clara, perto do depósito que havia mudado o vale. O casamento não foi pomposo. Nada ali pedia ostentação. Foi uma celebração pequena, entre vizinhos e amigos, com pão repartido e uma fogueira que ardeu sem pressa. Mrs. Gunnarsson trouxe biscoitos. Lars trouxe uma caixa de vinho. Thomas Dá, que sempre encontrava um jeito de brincar, fez um discurso curto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Henrik falou pouco, olhou para Ingrid e disse: "A casa inteira sabe o que você fez. Eu quero ser parte disso." Depois deles, a vida seguiu com uma tranquilidade renovada. Nos anos que se seguiram, o método se espalhou. Havia variações, telhados mais altos por quem tinha mais espaço, coberturas menores por quem zelava por ferramentas. Mas a essência permaneceu. Deixar a lenha próxima, ventilada, protegida. A vila aprendeu, aos poucos, que inovação prática não exige ostentação. Pede observação e trabalho. O caderno de Ingrid tornou-se um pequeno tesouro. Ela o manteve ao alcance, anotando aprimoramentos, desenhando esquemas mais claros para quem não sabia ler medições. Com o tempo, outras mãos mancharam suas páginas. Dedos que não conheciam a caligrafia firme dela fizeram notas e acrescentaram sugestões. Quando Ingrid envelheceu, o caderno passou a ser consultado como referência comunitária. Crianças aprenderam a desenhar as vigas como se fosse um jogo. Jovens que iam e vinham levavam os esquemas para aldeias vizinhas. A técnica,
que antes fora motivo de riso, virou algo que se passava como receita de família. Houve quem visse nisso um tipo de pequeno monumento. A casa e o depósito foram preservados. O telhado que envolvia a varanda passou a ser consertado com a mesma madeira antiga, e as ripas eram substituídas fielmente. Anos depois do casamento, quando Ingrid e Henrik já se sentavam em cadeiras na varanda nos fins de tarde, crianças passavam e apontavam para a construção como se falassem de coisa conhecida. Havia quem contasse a história no calor de conversas ao redor do almoço, que uma mulher viúva decidira proteger sua casa e, com trabalho, mudou a resiliência de um vale. Quando a festa do jubileu da vila veio, alguém sugeriu que abrissem o caderno ao público. As páginas, amareladas, mostravam medidas, esquemas e a frase que começara tudo. No centro de uma folha, com traço firme e gasto pelo tempo, estava a sentença que havia sido um juramento. Madeira molhada não queima. Pessoas apontavam para a letra, algumas com reverência, outras com um sorriso de quem entendia que a simplicidade era muitas vezes o gesto mais sábio. O caderno foi fotografado por mãos que depois colaram cópias nas paredes de oficinas e comoções de entes. O legado não foi só técnico. Tornou-se um ensinamento sobre como encarar medo e perda. Ingrid, que na juventude aprendera a trabalhar com madeira ao lado de Erik, transformara a dor em disciplina. Não foi um gesto de bravura isolada. Foi persistência. Ela não queria ser lembrada por um ato heróico, mas por uma série de escolhas. E de certo modo foi o que aconteceu. O Vale aprendeu a olhar de novo para pequenas ações, a valorizar quem observa e testa, a atender quando a necessidade chama. Nos anos que vieram, tiveram filhos, tiveram alguns netos. A história não é tomada por detalhes íntimos demais, ela segue simples. A casa manteve-se como centro, os notebooks com esboços continuaram à mesa e as receitas práticas foram sendo passadas de geração em geração. Alguém, mais velho, cuidou para que a casa fosse marcada como exemplo quando o turismo ameno começou a passar pelo vale. Visitantes que buscavam histórias de trabalho e resistência, não luxos. Houve dias em que estranhos batiam na porta para ver a madeira alinhada, e Ingrid, já com mãos mais lentas, mostrava os desenhos do caderno com prazer contido. Mesmo com o tempo, a lição permaneceu clara. O que começou com risos transformou-se em regra porque funcionou quando importava. E ainda assim, Ingrid sempre lembrava com suavidade que não se tratava de orgulho, mas de obrigação humana, preparar-se para ajudar e, quando possível, estender a mão ao outro. A gratidão que recebeu foi em forma de pão dividido, ajudas na colheita, pequenas contribuições para manter o depósito em ordem. A vida se teceu assim: trabalho, partilha, manutenção. Num entardecer de outono, anos depois da grande tempestade que mudara tudo, Ingrid sentou-se à mesa e abriu o caderno. Maple já não corria como antes, dormia perto do fogo. Henrik alinhou 2 chávenas de chá e ficou olhando a rua que levava ao vale. Eles conversaram um pouco, as palavras não precisavam preencher cada espaço. Em silêncio, Ingrid folheou até a última página, onde havia escrito, por fim, uma frase que resumia todo o percurso. Madeira molhada não queima. Comece por aí. Quando a história de Ingrid foi contada em outras aldeias, não veio cantada como fábula, veio como relato resistente. Uma mulher que transformou o luto em trabalho, que juntou medidas à compaixão, que ofereceu secura quando o mundo se encharcou. A moral era simples e prática, o ridículo se desfaz diante da prova, e a utilidade vence o escárnio. Pessoas que conheciam a história passaram a usar o provérbio como advertência e sugestão. Prepare-se. Antes de encerrar, um pequeno pedido. Se você conhece alguém que valoriza preparo e engenhosidade, compartilhe esta história. Talvez inspire uma atitude prática por onde passar. Anos depois, crianças que cresceram em casas com depósitos parecidos brincavam de esconder lenha como se fosse tesouro. Agrimensores, marceneiros amadores, idosos cuidadosos, todos, de alguma maneira, foram tocados por um traço de lápis em um papel amarrotado. A frase que havia guiado Ingrid, repetida e agora gravada na memória do vale, era mais do que um aforismo técnico, era um modo de cuidar. E assim a história terminou, não com grande alarde, mas com uma certeza pequena e firme. Madeira molhada não queima. Comece por aí.